A expressão gráfica é um dos maiores atributos da arquitetura, né? Sim. Onde você consegue expressar o caráter humano, né, da arquitetura na expressão gráfica, é no desenho. Sim. Né? E nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje, né? As artes visuais, as maquetes 3D, as expressões, os desenhos virtuais, não tinha nada disso. Sim. Você, para fazer uma perspectiva, para você mostrar para o cliente como ia ficar aquele espaço, era uma semana. Eram aquelas expressões, era o tracejado que dava toda a volumetria, né? Toda a noção de profundidade, as expressões paisagísticas, era uma maravilha. Aquilo ficava uma obra de arte. E aí você apresentava para o cliente, aquilo enchia os olhos, né? Era muito legal. E aí o cliente olhava assim, nossa, que bonito. Agora, como é que é olhando do outro lado? Aí eu falava para ele, desculpe, mas tem que voltar daqui 2 semanas, porque tem que fazer tudo de novo. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Nossos episódios são exibidos no YouTube às 20 horas toda quinta-feira. Hoje eu estou aqui com Franklin Costa, arquiteto de Guarulhos. Fala Franklin, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer Beleza. estar aqui. Queria agradecer pelo convite. Maravilha. É um prazer estar na ManzaCast. Sim, conheci o Franklin aqui em São José, né, numa rodada de negócios. A gente estava até contando uns cases engraçados dessa Que é o que mais tem, né? Case engraçado. Case engraçado. Mas beleza, vamos falar sobre arquitetura hoje. Conta pra gente por que a arquitetura. Da onde veio assim, quero ser um arquiteto, vou estudar arquitetura? Eu sempre fui, acho que, diferente, né, da minha família. Uhum. Eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Sim. Meu pai era exator federal, a minha irmã era exatora federal, minha irmã era professora, enfim, todo mundo funcionário público. E eu sempre tive uma queda pela questão do desenho, eu sempre fui muito curioso. A minha diversão, quando eu era moleque, era ficar em casa. Eu ficava na porta de casa, né, do lado de fora, eu levava uma mesa para a rua, que não tinha muito movimento, colocava uma mesa, uma cartolina. Na cidade de São Paulo mesmo? São Paulo. Não, no Jardim Bonfilholi eu morava. Devia ter uns 11 anos, mais ou menos, 12. E eu sentava na frente de casa, colocava uma mesa com uma cartolina, que não era nem papel manteiga, nada, era cartolina, uma régua, e eu ficava copiando a minha casa, a frente da minha casa. Sim. E fazendo isso eu fazia um monte de detalhe e tal, olhava como era o telhado, a janela, e sempre tive curiosidade. E a minha diversão era ficar metido no meio das obras que tinham em volta de casa ali. Sim. Então, assim, sempre gostei, só que eu tinha uma dúvida. Eu tinha a dúvida de saber qual era o meu caminho, era engenharia ou era arquitetura? Que eu nem sabia de verdade. Sim. O que significava arquitetura. Né? E eu, perguntando para um primo meu, que era quase que um pai para mim, né? Ele me acompanhou bastante tempo da minha vida, ele falou, Francão, eu acho que você deveria fazer uma pesquisa. Sim. Vai na USP, pede a grade curricular do que é a engenharia, vê as matérias que tem. Isso você já no momento de vestibular ali? Nada. Bem antes. Eu estava fazendo ainda ginásio, não estava nem no ensino médio ainda, né? Mas eu ficava pensando, matutando o que eu vou fazer da vida, né? Era a minha preocupação. Tive momentos de querer, o que eu vou fazer da vida? Eu vou viajar. A minha pegada era comprar um Jeep e viajar pelo mundo, né? Que era o grande sonho. Mas, obviamente, não rolou isso aí. Né? Mas a gente, quando eu comecei a enveredar por essa questão
das construções, né, do espaço construído, começou a me despertar a curiosidade, né? E aí eu fui na USP, comecei a ver quais eram as matérias que tinham, tal, engenharia, e comecei a ver a arquitetura. Quando eu vi a grade da arquitetura, começou a me encantar mais. Por quê? Porque tinha um viés que tinha mais a ver com a arte. Sim. Né? Tinha um viés mais artístico, tinha história, tinha uma coisa mais... Eu não tinha essa palavra na época, mas tinha essa pegada mais humanista, né? Do que aquela coisa mais racional, né? da engenharia, do cálculo, né? E eu acabei optando por arquitetura. Um é humanas e o outro é exata, né? Exato, exatamente. Apesar de um trabalhar com o outro ali, uma matéria de exatas, outra de humanas. É isso. E eu sempre escutei assim, umas bobagens do tipo da competição que tinha, suposta rivalidade, né, entre engenheiros e arquitetos. É piadinha, né? Eu achava assim, uma bobagem enorme isso. Porque, na verdade, são atividades complementares, né? Exato. E eu optei, acabei e falei, acho que eu vou fazer arquitetura. Quando eu falei isso em casa, quando eu comentei isso em casa, eu falei, mãe, acho que eu vou fazer arquitetura. A minha irmã, que estava do lado, ela falou assim, você é louco? Você é louco? Arquitetura é para gente rica. Né? É pra gente, gente que tem relacionamento. Eram outros tempos, né? Então, ela não estava totalmente equivocada, né? Quando foi? Que ano que foi isso? Isso 70 e pouco. 70, Rapaz, década de 70. Né? 50 anos atrás. Mais ou menos. E aí, pois eu era muito moleque, eu era muito, assim, não tinha muita noção das coisas, né? Quando eu entrei lá mais pelo ensino médio, quando eu cheguei no ensino, no segundo grau, né, que era o ensino médio, eu comecei a tentar tomar mais pé do que era a arquitetura. Né? Comecei a tentar ir mais a fundo. E a minha irmã insistia, né? Falou assim, olha, não vai por aí, vai fazer... Minha família queria que eu fizesse concurso. A pegada era vai fazer um concurso no Banco do Brasil, vai fazer um concurso público. Por quê? Sim. Era a ideia de você ter a garantia, de você ter a estabilidade. Né? Eu falei, não vou por aí. Não vou por aí. E eu comecei aí e fui. Tentei a primeira vez o vestibular, não deu certo. Na segunda, eu entrei. Né? Na onde? Entrei em Mogi das Cruzes, na Universidade Brás Cubas. Sim. É que mudou o nome, antigamente era outro nome, era a Federação. Mas entrei na Brás Cubas e comecei a cursar. Né? Foi uma experiência bastante interessante, mas eu já tinha uma visão... Engraçado que eu tinha uma visão meio crítica, né, na época. Sim. Do próprio curso. Você lembra que ano que você ingressou na faculdade? Foram Estou sendo indelicado aqui. Não, vai firme, pô. Era 79. 79, saí em 83. 78, 79, saí em 83. Me formei em dezembro. Agora vai fazer 41 anos. 40 anos. Que eu me formei. Maravilha. E, como eu disse assim, eu tinha uma visão já meio crítica da própria estruturação do curso. Né? Eu começava a notar que as turmas, né, elas eram muito assim, fragmentadas. Então, eram panelinhas, né, que se organizavam ali. E eu já começava a notar aquilo que a minha irmã comentava, né, uma certa elitização. Né, naquele tempo, né? Naquele tempo já, do pessoal que cursava, que se dividiam em panelas. Né? Assim, então, era um grupinho aqui, um grupinho ali. Então, tinham aqueles que se destacavam mais, eram pessoal de uma condição econômica, né, social maior. Então, eles se juntavam nesses grupos. E eu, como eu comecei... Tem um detalhe que eu acabei não falando. Eu comecei o curso... Como eu não ingressei na primeira chamada, para não perder, o diretor insistiu
que eu não me matriculasse em arquitetura, porque eu tinha entrado em engenharia, que era a segunda opção. Sim. Só que a engenharia não era civil. Eu marquei engenharia, mas eu não notei. Não era engenharia civil, era engenharia operacional. Sim. Que era chamada engenharia de máquinas, né? O engenheiro mecânico de hoje. Eu falei, puta, mas não tem nada a ver comigo, né? O que eu vou fazer em engenharia? Ele falou, olha, faz o seguinte, não perde, matricula aí, fica aí que é só um semestre, pô. Depois você já está... Remaneja. A gente remaneja e tal. Cara, eu fiquei 1 ano e meio. Foram 3 semestres que eu tive que suportar engenharia operacional. E ali, cálculo pesado, hein? Pesado. Que a pesado. engenharia, nosso primeiro e segundo pesado. ano é brabo. Coisas que eu nunca imaginava aprender. Quer dizer, foi enriquecedor. É engraçado isso, porque acabou sendo enriquecedor para mim. Claro. Mas eu estava ficando angustiado por 1 ano e meio, até que eu cheguei para o diretor e falei assim, ó, acontece o seguinte, eu vou embora. Eu vou sair porque eu vou ser um engenheiro frustrado, pô. Eu não vou seguir a área de engenharia, meu negócio é arquitetura. Ou vocês conseguem a minha transferência, ou eu vou embora. E aí ele acabou conseguindo a vaga. E aí o que aconteceu? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiquei com a grade espalhada. Eu já tinha eliminado muitas matérias, né? Então eu fiquei cursando uma matéria do primeiro semestre numa sala, do segundo, do terceiro, e eu fui saltitando. Eu não tinha uma turma específica. Eu ficava pulando de várias salas para poder montar a minha grade. Né? E assim foi até o final do curso. Beleza. Mas acabei conseguindo se formar lá. Ter um título, Legal. E como é que foi, durante a faculdade, você começou a trabalhar na área de arquitetura, estagiar? Me formei, vou abrir um escritório. Como é que foi o início da carreira? Então, eu fiz alguns estágios, né? Tinha um escritório de arquitetura que era o Estúdio 4, que eram dos japoneses, né? Eu fiz estágio lá. Fiz estágio depois... Em São Paulo ou em Mogi? São Paulo. Tudo São Paulo. Eu morava em São Paulo, morava em Pinheiros. E eu ia para Mogi de trem, era trem dos estudantes, depois era ônibus fretado, era uma loucura. Quando eu estava chegando no final do curso, eu consegui um estágio com um arquiteto, que foi o meu grande mestre, que foi o João Luiz Vaz de Barros, que é arquiteto até hoje ainda. E inclusive assim, o que eu sei de arquitetura, eu devo a esse cara, né? Ele foi muito legal, foi muito importante. E acabei depois sendo sócio dele. Trabalhei no escritório como estagiário. Quando eu me formei, eu abri o meu escritório, né? Tive o meu escritório como autônomo. Aí não deu certo, teve uma série de eventos lá que acabaram não virando. Ele me chamou de volta. E aí nós dividimos o escritório, que era lá na Avenida Angélica, ali numa daquelas casas dos Barões do Café, aquelas casarões antigos. Que top, hein? Muito legal. Na frente era na Avenida Angélica, quase a esquina com a Maceió, né? Tinha o escritório lá, que era a casa de um dos médicos donos do Hospital da Penha. Eram 2 irmãos. Um era médico, que era dono da cadeira de hematologia, e o outro era arquiteto. Eram 2 irmãos gêmeos, né? E um deles era arquiteto, era o dono dessa casa, arquiteto. E na frente do casarão principal ficava um arquiteto que ele era artista, que era o Silvio Oppenheim. Ele era um artista plástico, tinha um expoente grande na produção de artes plásticas. E nos fundos, bem assim, típico, né, da década de 70, 80, era uma construção, era uma edícula, né, bem anos 70, 80, né, todo em concreto armado, uma arquitetura bem arrojada, né, para a época. E era um contraste grande, né, porque o casarão principal ficava na frente, tinha um estacionamento para 6 veículos, né, na frente. Depois desse estacionamento, se abria um portão, era um jardim enorme, com uma parreira, com jabuticabeira, que você andava uns 40 metros
andando para chegar lá no fundo, onde era o escritório. Legal, Era um ambiente maluco. Tô vendo um filme aqui, você contando essa história. Pô, que legal. E ali a gente desenvolveu projetos, eu acompanhava projetos para ele, a gente acompanhava obras, né? Sim. Executamos algumas obras, comecei a trabalhar com projeto e obra, foi ali naquele escritório. Nós tínhamos alguns clientes no Alphaville, né? E aí a gente começou essa produção e começamos a trabalhar juntos, até que eu... Naquele tempo já tinha o Alphaville lá? Já tinha, estava no começo. O Takaoka tinha feito, já tinha alguns, já estava no Alpha 9 ali, né, quando a gente fez. A gente fez uma obra no Alpha 2, no Alpha 9, e depois começou ali, Tamboré, toda aquela região, começou a se expandir. Mas foi bem na época do surgimento do Alphaville. Tava tendo uma mudança ali, que a sua irmã estava falando. Não, isso é para gente rica, tal. Conta pra gente a mudança da arquitetura ao longo dos anos, né? São 41 anos aí de história, de arquitetura. E de penar também, né? Não foi um filminho de fantasia, né? De final feliz, né? A gente... a luta é intensa, a luta sempre, era né? intensa. Nós pegamos épocas terríveis, né? As depressões aí da economia, né? Superinflação, 82, hiperinflação. Aí tínhamos um outro rapaz que trabalhava conosco, que também foi meu sócio, que foi o Ricardo Pirondi, né? Um arquiteto famosíssimo também. O irmão dele, o Ciro Pirondi, ele foi presidente do IAB um tempo, né? E o Ricardo, ele trabalhou conosco e nós acabamos abrindo um escritório também juntos depois. Nós tivemos a Costa Pirondi, né, que era arquitetura e urbanismo. E ali a gente desenvolveu alguns projetos importantes também. A Casas Fortaleza, na época, não sei se você lembra. Acho que não é da tua época. Não é do meu tempo. E olha que eu já não sou um menino, hein? Casa Fortaleza era uma loja de tecidos famosa que tinha na 25 de março. Sim. Né? E eles eram lojas de tapetes, tecidos e tal. Sim. E eles tinham uma loja grande lá, que era uma loja de 1.500 metros quadrados. E esse projeto caiu no nosso colo, a gente teve que atender essa demanda deles. Eles queriam a reforma total do prédio. Você imagina você fazer uma obra na 25 de março, né, um prédio de 1.500 metros quadrados, quase que 3 pavimentos, você fazer uma reforma total. Os caras tiveram que esvaziar a loja todinha. Nós fizemos uma reforma total com um prazo desse tamanhinho, né? Trabalhava de noite? 24 horas por dia. Nós éramos 3. Até para chegar material ali... Não, era complicadíssimo. Porque era de madrugada, o carro era de não noite. Consegue acessar. Então o material tinha que ser entregue na madrugada. Exatamente. Tinha aquela coisa do acesso dos caminhões, né, em área Sim. restrita do centro. Então tinham horários específicos e tal. Era uma loucura para você conseguir convencer os fornecedores a chegarem lá. E aí a gente fez essa obra num tempo recorde. Eu tô rindo aqui que imagina se chegar no depósito. Quero um caminhão de areia aqui. Que hora que você vai entregar? 3 horas da manhã. Mais ou menos isso. O cara fala, era mais ou menos assim. Porque era só depois das 10 da noite. Sim. Eu falei assim, se vira para achar um horário, mas eu tenho entre 10 da noite e 5 da manhã, para vocês poderem entregar o material lá. E acabava sempre sendo de noite. E aí você tem que administrar toda a mão de obra para os caras poderem... Porque a gente fazia 3 turnos. Nós éramos 3. Eu, o Ricardo e o Joaquim, que era um amigo nosso também que trabalhava conosco. E nós dividíamos. Eram 8 horas praticamente cada um. Era 24 horas que a gente ficava, né, nessa pegada. Até que, quando terminou a obra, né, todo mundo feliz, aquela inauguração e tal... Você sabe onde nós estamos, 25 de março, né? Do lado do Tamanduá TI. Chuva, mês de fevereiro, aquelas chuvas loucas,
que aconteceu? O tamanho do ATI transborda, a loja retorna todo... A água pluvial entra pela tubulação, Sim. que era uma construção antiga, esgoto e água pluvial ia para o mesmo canto, nos bueiros Sim. da rua. Né? Encheu a loja inteira. A loja inteira ficou, por licença uma palavra bosta, boiando para todo lado ali. Puta. Aquilo ficou uma coisa... Meu. E a inauguração no dia seguinte, claro. Nossa. Né? E aí, meu amigo, foi funcionário... Não inaugurou, né? Não inaugurou. Inaugurou. É? Inaugurou. A gente chamou empresa de tipo Roto-Rooter da vida, desentupimos o negócio, jogamos aquela água toda para fora. Tudo. Era criolina, sabe? Que na época não tinha esses grandes produtos, né? Então Sim. era criolina, a água tirou tudo, lavou, esfregou. Conseguimos inaugurar. A loja abriu no dia seguinte com toda a produção e tal, e a gente fazendo de conta e rezando, né, para que ninguém respirasse muito fundo, né? Porque era uma coisa terrível. Não, o cheiro de produto de limpeza ele ficou, né? Não, ele se sobrepunha, né? Mas é preferível a criolina do que o resto, né? Ah, sim. E como é que era fazer um projeto de arquitetura há 40 anos atrás, no nanquim, no papel vegetal? O nível de detalhe de projetos, isso mudou ao longo dos anos muito, né? Conta um pouco dessa mudança, desde que você fez a faculdade de arquitetura, do início da carreira, né? 41 anos atrás. Eu temo ser um pouquinho melancólico, saudosista, né? nessa abordagem, porque a expressão gráfica é um dos maiores atributos da arquitetura. Né? Sim. Onde você consegue expressar o caráter humano, né, da arquitetura é na expressão gráfica, é no desenho. Sim. Né? E nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje. Né? As artes visuais, as maquetes 3D, as expressões, os desenhos virtuais, não tinha nada disso. Sim. Você, para fazer uma perspectiva, para você mostrar para o cliente como ia ficar aquele espaço, era uma semana. Sim. Era uma semana. Uma perspectiva, né? Porque as folhas eram enormes. Você traçava aqui pontos de fuga para você dar a impressão da perspectiva. A profundidade na imagem. Profundidade, né? na imagem. E aquilo tudo era muito envolvente, porque depois que você terminava o desenho, não era só isso. Você virava o desenho ao contrário, no papel manteiga. Sim. Mascarava tudo aquilo que não era parede, por exemplo, você mascarava, colocava durex em volta, tudinho, deixava só a parede, a espessura das paredes, e aí você pintava por trás, depois com algodão esfumaçava aquilo. Ou seja, você fazia uma obra de arte, praticamente, né? Porque sim, dava destaque, a gente chamava de molho, né? É o molho do desenho. Eram aquelas expressões, era o tracejado que dava toda a volumetria, né? Toda a noção de profundidade, as expressões paisagísticas. Era uma maravilha. Aquilo ficava uma obra de arte. E aí você apresentava para o cliente, aquilo enchia os olhos, né? Era muito legal. E aí o cliente olhava assim, nossa, que bonito. Agora, como é que é olhando do outro lado? Aí eu falava para ele, desculpe, você tem que voltar daqui 2 semanas, porque tem que fazer tudo de novo. Não é como hoje, você pega o desenho, você gira, né? Você olha daqui, de cima, do lado. Não, naquela época era tudo na mão, no braço. Sim. Né? Mas era... O máximo seria uma fachada ali, não faziam interiores, né? Então, a gente desenhava. Quando você fazia, às vezes, o corte, no desenho corte, de corte, muitas vezes a gente fazia o corte perspectivado, né? E aí, para o cara entender, porque normalmente o cliente ele é leigo, né? A expressão gráfica, né? O desenho técnico é uma ferramenta que nós usamos para construir, para tirar do papel e colocar na obra. Agora, o cliente não entende muitas vezes, até
Ele não tem a noção até espacial. Hoje em dia, nos 3D, né? Consegue entender muito mais. Exatamente. Por isso, a maquete eletrônica hoje ganhou essa força. Porque você consegue, através da expressão quase que de um fotorrealismo, né? Mostrar para o cliente aquilo que você pretende, né? Aquilo que você está propondo. E essa coisa de você mostrar essas perspectivas, né? Era encantador, aquilo era envolvente. E é onde você desenvolvia esse traquejo. Né? Eu tive um professor, só para ilustrar isso que eu estou falando, ele dizia o seguinte, Silvio Savaia, ele era professor, ele foi dono da cadeira de arquitetura da FAU, USP. Sim. E o cara fantástico, ele foi meu orientador no mestrado. E ele falava o seguinte, ele falou, cara, a expressão gráfica, depois que o homem aprendeu o uso do dedão, né, como elemento quase que de uma ferramenta de alicate de você segurar, né, segurar uma caneta, uma lapiseira, e através desse contato, né, do lápis com o papel, essa relação do cérebro com o papel, com a trajetória da lapiseira, da caneta, né? Existe um aprendizado grande. Como é que a gente fazia projeto? A gente colocava o papel manteiga em cima de uma planta, da rua, seja lá do que for, e você riscava por cima, né? Para reproduzir aquilo que estava embaixo. Quando você faz isso, ele dizia assim, o teu cérebro está aprendendo acerca daquele espaço. Então você toma conhecimento de todo aquele tecido urbano, de todo aquele trecho, né, espaço confinado que tem ali, muitas vezes de uma casa, de um apartamento, seja lá o que for, você aprende acerca daquele espaço. Para depois você começar a entender esse espaço e propor a intervenção que você ia querer fazer. Sim. Eu achava, e por isso que eu digo assim, que talvez eu seja até um pouco saudosista nisso, eu achava muito mais rico. Porque hoje os alunos, né, essa moçada que está chegando agora, entende que você sai projetando direto no computador. Sim. Né? O mouse hoje era a lapiseira de antigamente. A tela do computador era o papel, era a prancha. Né? E assim, o uso da mão, isso que eu quero dizer, né? O uso da mão, certo, em relação com o papel e o lápis, né? A lapiseira, existe uma interação ali que o computador não te permite isso. Sim. Eu, pelo menos, não sinto dessa forma. Né? Então, eu achava muito mais, talvez até romântico, né? Essa relação do traçado, né? Da expressão gráfica, né? De uma forma mais... como é que eu posso dizer? Artística mais mesmo. Mais artística, né? Sim. E você conseguir mostrar e expressar para o cliente qual era a tua proposta. A produção da arquitetura em si, né? Eu acho isso bastante interessante falar, ela adquire significado quando você tem um programa definido a ser o desafio que você tem. O cliente chega com um programa, chega com um desejo, um sonho, né? E você vai transformar aquilo em uma proposta. Né? Certo. E como um grande professor meu também dizia, ele falava assim, o projeto ele não é ditatorial. Ou seja, não é porque você é o arquiteto que você impõe aquilo que vai ser feito. O projeto ele surge a partir do compartilhamento, do diálogo, do entendimento, de eu entender, de eu transformar aquilo que você quer, né, com o conhecimento técnico, né, que o profissional adquire, né, essa simbiose, né, ela produz o projeto em si. Né? Que você entra com um estudo, olha, eu estou pensando numa coisa assim, assim, assado, o que você acha? Aí o cliente não entende muito bem, você ia lá, você fazia um rascunho rápido,
né, do que era uma perspectiva para ele ter a noção espacial, porque o cliente não enxerga o 3D. Né? Para você tenta mostrar em planta, muitas vezes ele não consegue. Não. Né? Então, essa dinâmica, né, eu achava muito rica. Sim. Né? E é onde o envolvimento dessa relação do profissional com o cliente, né, se torna muito mais íntima, muito mais próxima, muito mais engrandecedora. E o projeto, ele acaba, no final das contas, não que ele seja menos importante, mas ele acaba sendo um produto o resultado da relação, trabalho, né? Da relação, Sim. desse compartilhamento. Né? O profissional não pode ser amigo do cliente. Mentira. Essa proximidade... Quanto maior o estreitamento... Quanto maior o estreitamento, claro que você produz um efeito melhor naquele produto que você está desenvolvendo. Eu preciso entender como é que é a sua necessidade, o seu sonho, né? Como é que é o seu casamento, quantos filhos você tem, qual é a tua necessidade, como é que vocês vivem, você gosta disso, gosta daquilo, quais são as cores que você prefere. Tudo isso vai alimentando, né, o teu pensamento, né, o teu programa, né, para você traduzir isso numa expressão gráfica que acaba sendo chamado de projeto. Sim. Para depois isso ser traduzido tecnicamente para ir para a obra. Maravilha. Que bela explicação, hein? Show de bola. Eu acho que foi a melhor que já teve aqui no podcast até hoje. Legal. Muito bom mesmo. E a transformação, né? Você começou ali no nanquim, no papel, depois teve a parte de AutoCAD, que aí você vai fazer todos os desenhos no AutoCAD. E hoje em dia a gente já está com projetos em 3D, né? Que seria um Revit, um SketchUp. Sim. Muitos passos foram dados aí nessa. E a arquitetura mudou muito também, né? A riqueza de detalhes de projeto também, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Aumentou, né? Muito. Então, as texturas, os materiais que você pode utilizar no projeto. Fala um pouco dessa transição, né? Desde do papel vegetal para o AutoCAD. Olha, para mim foi um desafio, porque essa passagem a gente desenhava tudo no papel manteiga, né? No papel vegetal. Papel vegetal, na verdade, a gente usava mais para a prefeitura, na hora que você ia fazer o projeto de prefeitura, né? Achei que era a planta final ali sendo vegetal. No nosso escritório, a gente apresentava as plantas finais, o executivo era tudo em papel manteiga, que é onde a gente conseguia dar esse molho todo, ressaltava as cores, ressaltava as paredes, etc. e tal, e daí nós tirávamos a tal da cópia heliográfica. Sim. Lembra disso? Não, né? Lembro. Não é do teu tempo. Não, é do meu tempo. A cópia heliográfica. Cópia heliográfica, era assim. Sim. E aí era como nós nos expressávamos. Depois ficava tudo azul, né? Era tudo meio azulado. Era azuladão. Depois a coloração ficava por conta daquelas apresentações mais artísticas, que era em papel manteiga mesmo, né? Que aí você criava uma margem, pegava o desenho à mão mesmo ali, né? Desenho à mão. Aí você pegava a fita crepe, a gente fazia a moldura do papel com fita crepe, que era para não rasgar a pontinha, né? Sim. Então a gente criava aquela moldura, criava aquelas pranchas enormes e entregava para o cliente aquilo. Era bem bacana. Mas logo que entrou o AutoCAD, ele entrou com a linguagem do DOS ainda. Né? E toda a manipulação, né, dos comandos eram DOS, então era tudo Ctrl alguma coisa, Ctrl C, acho que a gente fala hoje, Ctrl C, Ctrl V, era tudo digitado. Comando, né? Não era tão amigável como é no Windows agora. Sim. Né? Quando o Windows chega, ele revoluciona, porque o mouse
facilita, a linguagem começou a ficar muito mais amigável. Não tinha nem computador nesse tempo, né? Nem tinha. Eu conhecia, eu ficava encantado com o negócio, mas eu não tinha domínio. Sim. Né? Eu vim fazer curso de AutoCAD, nossa, eu já estava trabalhando fazia tempo já com arquitetura. Sabe, eu vou contar um caso aqui do AutoCAD, né? Curioso. A prefeitura aqui de São José dos Campos chegou um certo momento que eles colocaram um papelzinho A4 lá e dizia assim: só aceitamos desenho em AutoCAD, né? Então a pessoa era obrigado a fazer o projeto ali no AutoCAD para protocolar na prefeitura, né? Então, um momento ali que eles cortaram a relação com o desenho manual. E assim, é uma imposição meio Sim. forte, eu acho, porque nem todo mundo tinha acesso ao AutoCAD. Sim. Né? A Autodesk... mas isso foi... Eu não me lembro exatamente o ano, mas não foi... Foi depois de muito tempo já, né? Sim, sim. Acho que por conta de medidas também, né? De ter uma medida precisão, mais... de precisão. De recuo, esse tipo de coisa. Até para análise, eu acredito, dos próprios projetos, o desenho em AutoCAD, em DWG, eles tinham a possibilidade de um controle maior. Isso eu acredito que sim. E até a própria agilidade da análise, né? Porque não eram todas as prefeituras que trabalhavam com a aprovação digital. Sim. Né? Tudo era ali fisicamente, você tinha que plotar e tal, entregar naquele padrão, escala 1:100, né? Sim. Mas isso foi um avanço bastante significativo, em que ao mesmo tempo que você dá qualidade para o desenho e para a informação técnica que você tem que dar para o órgão público, né? Ele tem um controle muito maior daquilo que vai ser feito. Ao mesmo tempo, criou uma dificuldade para alguns setores que não tinham tanta facilidade de acesso ao AutoCAD, ao produto da Autodesk. Sim. A Autodesk sempre teve uma política de preço ali muito forte. Né? Então, não era todo mundo que tinha acesso. Mas, em termos de análise pública, né? da prefeitura, isso veio facilitar muito. Né? E agilizar também o processo. Porque vamos e venhamos, né? Uma análise de um projeto, quanto mais ágil por parte da prefeitura, ela está facilitando o empreendedorismo, o camarada que vem investir ali na cidade, que vem com algum empreendimento. Quanto mais ágil for esse processo, melhor para a cidade. Né? Sim. Me lembro também, eu não sei na prefeitura de São Paulo, que aqui em São José eles analisavam todo o projeto, né? As janelas, tal, a ventilação, iluminação. Hoje em dia, o projeto ele é só simplificado, a implantação. Então eles analisam só os recursos, o interno que você vai fazer ali, a não ser que seja um multifamiliar, que ali ele tem que fazer um outro tipo de análise. Então, a prefeitura, eles acabaram criando essa forma de análise que é o projeto simplificado, que é quase que um plano de massa, né? Em que você tem a implantação, você tem o lote, você tem os recuos, etc. e tal, os gabaritos de altura. Para ela é o suficiente. Eu acho bastante razoável isso, né? Como intervenção da administração pública no empreendimento. Porque o código, seja o código de edificações, seja o código sanitário, né? Seja ele qual for, é uma obrigação do profissional ter o conhecimento dos limites de vão de iluminação, ventilação, os recuos que tem que ter, os gabaritos, enfim. É uma obrigação do profissional. Quando o profissional emite lá, seja no caso do engenheiro, uma ART, que é a anotação da responsabilidade técnica, ou na arquitetura, a RRT, que é o registro de responsabilidade técnica, documento esse que mostra, tanto para o setor público quanto para o mercado, que existe um profissional habilitado ali para exercer aquela função, nesse momento, a prefeitura não tem que examinar se aquilo está certo ou está errado. O profissional está assumindo essa responsabilidade. Se na hora do habite-se
Na hora da prefeitura verificar. Se não foi executado aquilo, chame o profissional à responsabilidade disso. Né? Mas você não atrasa um processo de implantação de um empreendimento, né? Por conta desse tipo de exigência. Sim. E hoje em dia, como é que você enxerga, desde o início da carreira, e a relevância da arquitetura no início de carreira e a relevância da arquitetura hoje em dia? Relevância da arquitetura. É assim, não é muito simples falar disso, né? Sim. Eu conversei, na verdade, ontem com um amigo e a gente estava falando exatamente disso. Ele tem uma proposta bastante interessante e desafiadora, que é a de colocar o ensino da arquitetura no ensino fundamental. No ensino fundamental, no ensino médio, né? Por quê? Porque a arquitetura, ela é a disciplina, ela é a atividade profissional, melhor dizendo, que ela congrega todas as outras disciplinas que são estudadas na escola. Você não estuda história? Sim. Você não estuda geografia? Você não estuda física? Todas essas matérias, a arquitetura chama para si todas essas disciplinas, né? E é tudo aquilo que o aluno falava assim, mas por que eu estou aprendendo essa fórmula? Por que eu vou aprender cinética? Por que eu vou aprender cinemática? Para que serve isso? Um carrinho puxando uma roldana que puxa um peso? Para que eu vou usar isso? Na hora que o camarada está usando um guindaste para transportar um determinado material de um canto para outro na obra e a máquina não suporta e cai, você fala para ele, é por isso. Sim. Né? Então, quando você fala de história, a arquitetura engloba a história. Se você não souber a história, se você não souber sociologia, se você não souber antropologia, se você não souber geografia, né? Como é que você vai compor uma cidade? Como é que você vai propor um tecido urbano, né? Dividir as atividades sem esse pré-conhecimento? Como é que você vai propor um projeto numa determinada região sem conhecer clima, sem conhecer a cultura daquele lugar, sem conhecer as características básicas, sem conhecer como é que aquele indivíduo, o homem, se relaciona com esse espaço? Sim. Então, todas essas disciplinas, elas fazem parte da arquitetura. Então, a possibilidade de você incluir no ensino fundamental, no ensino médio, mesmo que seja de uma maneira muito ainda incipiente, né? Sim. Mas você colocar isso para que essas outras disciplinas possam ser melhor compreendidas, né? Eu acho uma ideia bastante relevante, né? E faz sentido. Então, como eu vejo o aprendizado da arquitetura? A arquitetura, ela é... Mas, assim, eu enxergo que hoje em dia a arquitetura é muito mais valorizada, né? Você mesmo comentou no início do podcast aqui, que sua irmã comentou, não, isso aí não é para qualquer um. E hoje em dia ela é muito mais amplamente, né? Qualquer projeto que a pessoa vá, qualquer obra que ela vá construir, existe muito mais arquitetura em todos os projetos, né? Então... Sim, quer dizer, era uma coisa quase que inconsciente, mas na época eu questionava essa fala da minha irmã. Sim. Porque eu entendo que a arquitetura, ela é um elemento que deveria ser democratizado, sim. E não elitizado. Apesar de ter esse estigma, né, da arquitetura ser para poucos, né, eu entendo que é o contrário. Você pode, hoje, os grandes problemas habitacionais que nós temos aqui, o déficit habitacional, ele deve ser resolvido com um pensamento muito criterioso, né? E o arquiteto, ele é o profissional preparado para isso.
Sim. Então, o atendimento a essa demanda toda, principalmente num país como o nosso, com o déficit habitacional que tem, eu não vejo outra forma de resolver isso a não ser através da arquitetura. Uhum. Tem uns projetos aqui, vou mostrar umas fotos aqui alguns projetos do Franklin. Isso é interiores, né? Essa é uma foto de cima de um espaço, de uma sala de estar. Isso é um trabalho bem legal que a gente fez lá em Mogi. Esse daí é uma área de descanso no Sindicato da Construção Civil em São Paulo. Eles tinham uma área descoberta lá, eles precisavam atender a uma demanda dos funcionários, né, de Sim. ter uma área para repouso, para relaxamento. E nós criamos esse espaço, que era uma área de descanso, né, para eles. Essa é uma casa, né? Isso é uma casa, um espaço de lazer lá dessa casa lá de Mogi das Cruzes. É uma piscina em formato mais orgânico. Essa é a parte da sala de estar. Isso aí já é outro projeto. Isso é um projeto aqui em São José, no Colinas do Paraíba. O projeto já está na metade do caminho, já está quase concluído. Sim. E esse cliente do Colinas do Paraíba, ele veio através de indicação? Porque você é lá de Guarulhos, né? Sou de o Guarulhos. cliente ele é de lá e... Ele é de Guarulhos. Entendi. E ele vive já há bastante tempo aqui em São José. Uhum. E ele me pediu para fazer essa intervenção lá. E foi tão interessante porque o lugar é tão legal que eu acabei me apaixonando pelo lugar e acabei adquirindo um lote nesse mesmo condomínio. Eu conheço o condomínio lá. Tem um amigo que mora lá. É muito bacana, muito Sim. gostoso. Volta aí, né? Na imagem. Esse é um projeto de interiores de um apartamento lá em Guarulhos. Esse cliente, ele é de Atibaia. Ele tem uma casa em Atibaia e uma casa bem grande, bem gostosa, mas ele gosta muito de receber. Então, o desafio aí foi que ele comprou um terreno igual ao que ele já tinha nos fundos e queria que eu criasse um espaço de lazer para ele poder receber as pessoas. Sim. Então, embaixo ali ficaram chalés, né? E em cima, aquela parte mais envidraçada, aquelas águas todas. Não, aqui em cima. Isso aí. Aí funcionaria o escritório dele. Então, ele iria trabalhar home office, como foi na época da pandemia. Sim. Né? Ele ia trabalhar em cima e embaixo seriam chalés para ele poder receber. E embaixo, ali é um fire que tem, é uma área aqui, de né? fogo de chão, isso. E ali depois uma cascata, um lago, tem uma quadra de tênis, beach tênis, né, do lado. Beleza. Essa também é uma casa, lá no Colinas. Que Colinas do Paraíba, em São José também? É, também. Essa é aquela casa lá As De fotos Mogi, né? estão mescladas aí, mas essa daí é de Mogi, do Ecoparque. Um espaço muito gostoso de trabalhar. Essa foi uma empresa de pintura eletrostática. O cliente precisava de um espaço mais moderno, né? moderno, mas contemporâneo, né, para integrar a área dele à área de reunião, a sala de diretoria à área de reunião, que ele queria uma coisa Sim. mais intimista. Então a gente acabou traduzindo isso nesse espaço. Uma área de churrasqueira aí, né? Móveis, Isso. cozinha. Esse prédio é um prédio lá de Guarulhos, é um prédio de estúdios, né? Estúdio não, era para ser estúdio, acabou virando flats, né? Sim. O cliente, ele é um investidor, ele tinha essa intenção de abordar esse mercado aí, e a gente desenvolveu esse trabalho. Esse é um exemplo típico daquela questão das limitações da legislação, né? Sim. Em que nós tínhamos uma limitação de gabarito, de altura, para ocupar o terreno todo,
e a partir de uma determinada cota, a gente estreita isso por conta dos recuos. Sim. E aí a gente achou uma solução plástica ali. O projeto fica mais estreito, né? Isso. Apesar da fachada fazer um balanço aqui e parecer que ele não é... Foi exatamente ele não essa a diminui intenção, né? A intenção é exatamente a largura essa. dele, né? De criar uma perspectiva mais abrangente, né? Integrando a parte inferior à superior, para que não desse aquela impressão do chamado bolo de noiva, né? Que você estreita de repente e fica um pirulito ali. Essa é uma área de lazer dessa casa de São José. Aí interiores desses flats, né? É uma área de recuo do prédio. A gente aproveitou para criar uma área mais uma área gourmet, uma área mais de integração, né? com o lazer. Na parte dos primeiros andares dos flats, os primeiros andares a gente fez um pé direito duplo e nós fizemos a parte do dormitório como se fosse um mezanino, né? Então a gente quis dar um aproveitamento mais vertical aí e a gente conseguiu um resultado bastante interessante, eu achei. Esse é um detalhe de um lavabo. Entrada da garagem, né? É a mesma torre lá. Isso. Essa é a fachada daquela empresa. Assim, da sala de reunião da lá. Sala de reunião lá. Essa é a fachada que ele queria. A fachada era muito triste que tinha lá, era prédio muito antigo. E Isso é lá em Guarulhos? Em Guarulhos. Legal. Isso. Esse é o interior de um apartamento. Aquela foto da cozinha aqui parece ser a mesma. O mesmo projeto, lugar, né? o mesmo projeto. É que a Isso gente do vai flat, e vem, né? Do flat, a parte do mezanino. A parte da casa aqui. Da casa não, do dormitório. Do dormitório, né? Isso. Aqui é a empresa. É a empresa. Aí aquela casa de Atibaia, que ele queria fazer uma ampliação da área de lazer e a gente transferiu a área de lazer para uma área aberta. Então, a solução foi criar uma estrutura mais leve, né, com um pergolado e com vidro. Para não virar uma estufa, a gente criou essas cortinas horizontais de forma a você poder controlar o acesso da iluminação. Sim. Né, e dar um conforto maior para o espaço. Aí lá em Ecopark. Esse prédio foi um hospital veterinário que nós fizemos lá na Vila Prudente. Foi uma experiência muito bacana. É um hospital já famoso lá, que era o Hospital São Pedro, Sim. que é um hospital veterinário. E eles adquiriram um terreno na esquina e a gente propôs essa nova visual aí pro prédio. Maravilha. Parabéns pelos projetos. Muito obrigado. E quem quiser contratar o Franklin, onde as pessoas vão encontrar, onde elas vão ver os seus projetos, como que elas podem te contactar? Bom, pode contratar através do Instagram, que é o @elo com 2 L's, né? _arquitetura_. Maravilha. E você faz projetos de arquitetura, interiores, projetos renderizados, 3D? Nós fazemos os projetos... Qual tipo de trabalho você Então, nós fazemos... O leque de atuação nosso é bastante amplo, porque a gente faz projetos residenciais, comerciais e corporativos. Né? Nós já atendemos vários. A gente faz loja de shopping, projetos de residência, projetos de interiores, que são os chamados projetos de decoração. Né? O camarada compra um apartamento, ele precisa repaginar esse apartamento ou reformar ele inteiro. A gente oferece desde o projeto até o gerenciamento da própria obra. Né? Nas construções, na edificação, idem. A gente ajuda na escolha do terreno, da melhor orientação, melhor insolação,
escolha da topografia, né, que mais se adequa. Sim. E aí a gente cria o projeto, acompanha o processo legal, né, de aprovação. Sim. E faz o gerenciamento da obra. Então a gente faz residência, comércio, lojas, né, no caso, e os projetos corporativos, que são as empresas. Maravilha. E qual que é o Instagram? @elo com 2 L's, _ arquitetura, _ novamente. Maravilha. E celular quer passar? O celular nosso é o código 011 99124 2420. Gratidão pelo nosso papo aqui, fantástico. Imagina, foi um grande prazer. Maravilhosas aí, né? Uma enciclopédia da arquitetura aí. Trazer a memória. Muito boas histórias. Trazer a memória da nossa história é uma experiência, para mim, bastante gratificante. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez aí a atenção da ManzaCast. Sim. Né? E me coloco à disposição de quem tiver interesse em contratar os serviços de arquitetura e de gerenciamento de obras, a gente está à disposição. Gratidão, Franklin Costa. Obrigado, pessoal. Agradecer aos patrocinadores, o Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.